O Evangelho tem que trazer mudanças. Prepare o seu coração para uma palavra de avivamento, ministrado pelo pastor Pablo Goulart. Deus te abençoe. Eu quero falar nessa noite sobre a experiência por trás dos nomes. A experiência por trás dos nomes. Desde o nascimento não é novidade para ninguém, mas toda criança ela tem o direito de ter um nome e de ter um sobrenome. Nós somos conhecidos pelo nome. Nós temos o nome, o meio e também tem o do sobrenome. Tá certo que existem alguns irmãos que têm um nome, né, do tamanho do Salmo 119. Mas nós temos esse direito, somos reconhecidos pelo nome e sobrenome. Por quê? Porque o nome hoje ele te identifica. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu observo que o nome dado a vários tipos de pessoas de acordo com a sua história, de acordo com a sua experiência. O Antigo Testamento é repleto de nomes que têm um significado de acordo ou com o milagre que foi colocado sobre o esposo ou sobre a esposa, ou sobre as situações que já ocorreram e que resolveram então, e que focaram, ou que focalizaram na verdade, no resultando em cima de um nome. E esse nome então tendo um peso, esse nome tendo uma história. Então dizer o nome no Antigo Testamento era muito mais do que responder uma questão informativa. Davi então coloca os nomes em mais um dos seus filhos de Elisama, Eliada e Elifelete. Eu preciso que você entenda que Davi ele não estava homenageando um homem. Davi ele não estava homenageando o templo de Israel. Ele não estava homenageando talvez um futuro projeto do tabernáculo. Davi não estava homenageando ninguém na terra quando colocou o nome de seus filhos. Davi, quando coloca o nome de Elisama, Eliada e Elifelete, Davi tem um objetivo. Qual o objetivo, pastor? De exaltar exclusivamente a Deus. De exaltar exclusivamente o Criador. De exaltar exclusivamente aquele que participou, que olhou, que esteve presente dentro da história de Davi. Elisama no hebraico significa Deus ouve. Eliada no hebraico significa Deus vê. E Elifelete no hebraico significa Deus faz ou gera libertação. E Deus te trouxe aqui nessa noite com um recado, nesse início de mensagem, dizendo que o seguinte, que em 76 anos de história, até porque o mês é de aniversário, Deus ouviu, Deus viu e Deus libertou pessoas nesse lugar. Automaticamente Deus te vê, Deus te ouve e Deus te liberta. É um processo diário. E quando eu olho para esse texto, eu posso entender aqui que você não é ouvido por aquilo que você faz. Você não é visto por aquilo que você faz. Você não é liberto por aquilo que você faz, não. Você é ouvido, você é visto e você é liberto por Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu olho para esse texto que eu acho muito interessante, porque se você é membro dessa igreja, Deus está ouvindo as suas orações. Deus está vendo as suas lutas. Deus no momento certo ele vai entrar para rasgar sim, mas para quebrar as correntes, porque esse é o nosso Deus. Apesar de ser um mês do aniversário, é um culto de louvor, é um culto de oração, mas Deus está vendo desde o princípio do seu sofrimento até a sua conquista. Em todos os momentos Deus ouve, Deus vê e Deus liberta. Dentro de um processo, Deus está vendo. Dentro de um processo, Deus está ouvindo. Dentro de um processo, Deus age ou Deus liberta, porque este é o ciclo da engrenagem da caminhada cristã. Deus te ouve, Deus me ouve, Deus vê e Deus liberta. Se você analisar aqui a vida de Davi, a experiência que Davi está tendo agora de colocar o nome de Eliada, Elisama e Elifelete nos seus filhos, é baseado na história e experiência, nos 3 períodos mais difíceis da vida de Davi. E quando eu olho para esse texto, Davi, quando assume o trono de Jerusalém, Davi está mandando um recado para o povo dizendo: através dos meus filhos, eu quero que todo Israel glorifique ao Senhor.
Esse é o maior objetivo dessas 3 únicas palavras. Eu quero compartilhar nessa noite com você, eu serei breve, o primeiro filho de Davi. Elisama, Deus ouve. Eu quero dizer para você que Deus tem uma audição perfeita. Deus, ele tem uma audição afinada no diapasão do Espírito Santo, aonde o sobrenatural de Deus no ouvir é algo literalmente sobrenatural. Automaticamente que o Senhor está ouvindo a minha e a sua oração que parte desse lugar, Ele está ouvindo a oração da Igreja Assembleia Presbiteriana, dos Metodistas. Automaticamente aqui perante esse texto, Deus ouve as orações que partem do Brasil, China, Marrocos, Síria, Alemanha, enfim. Esse é o Deus que ouve as orações dos seus filhos, todas ao mesmo tempo, e não se confunde. O mais interessante aqui é que Salmo 145, verso 18 e 19, a palavra do Senhor diz assim: perto está o Senhor de todos os que invocam, e todos os que invocam em verdade, não em mentira, em verdade, acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O salmista está dizendo que quando nós invocamos ao Senhor de verdade, com o nosso coração puro, limpo e transparente, o Senhor se aproxima de nós. E quando o Senhor se aproxima de nós, a resposta vem dentro de um processo. A resposta vem dentro de um período. Ou achamos talvez que Deus é surdo? Às vezes muitos de nós que estamos aqui nessa noite pode pensar que Deus é surdo, ou então que Deus está em silêncio. Sim, porque existem várias maneiras do nosso Deus falar conosco, porque Deus, ele tem um ouvido tão perfeito, que às vezes você não precisa falar nada, ele sonda e ouve o teu silêncio. Já chegou aquele dia na igreja que você não quer olhar para ninguém? Já chegou aquele dia na igreja que seu dia foi estressado, aquele dia atribulado, e você senta no banco e você só ouve, mas Deus está ouvindo, Deus está vendo, e Deus liberta no momento certo. Aquele dia que você não quer falar com ninguém, mas Deus ouve o nosso silêncio. A Bíblia diz então que quando nós oramos e quando nós estamos fracos, o Espírito Santo intercede como gemidos inexprimíveis. Você sabe o que são esses gemidos inexprimíveis? É quando você não tem condição nenhuma, e o original diz isso, é quando você não tem condição nenhuma, e sabe que você não tem nem condição de respirar, você está pela graça e pela misericórdia, é como se o Espírito Santo estivesse chorando ao nosso lado, e automaticamente ele sobe com as suas orações, e essas orações passam pelo pátio, passa pelo santo lugar, e chega na presença de Deus, no Santo dos Santos, e o Senhor faz isso. Ele cheira a minha e a sua adoração, Ele cheira a minha e a sua oração, mas dentro de um processo, dentro de um silêncio, porque somente Ele é capaz de enxergar o que passa na minha e na sua alma. Deus ouve as nossas orações, sim, mas Deus também ouve o nosso silêncio. Pastor, me prova. Ana passou por esse momento atribulado, momento de escassez, onde as pessoas ficavam brincando com os sentimentos, as suas emoções e até mesmo com a sua vida espiritual o tempo todo. Ana estava com a sua vida arrebentada, angustiada, amargurada, só que tem um objetivo santo e positivo: Deus ouviu o silêncio de Ana. É quando na verdade ela não tem força para orar e as coisas começam a brotar. A palavra vem vindo, e no momento que você está fraco, é o momento que você está forte. O momento que Satanás odeia de uma igreja, é no momento que estamos fracos, não devemos murmurar. É no momento que estamos fracos, não devemos reclamar da vida. É o momento que nós dobramos os nossos joelhos no chão, e quando dobramos os nossos joelhos no chão, o que você deitou, ajoelhou, o que for, da forma e intimidade que você tem, da mesma forma quando você está prostrado, fraco, e você se levanta, parece que é o Espírito de Deus que pega na sua mão. Parece não, eu tenho a certeza disso. O Espírito pega no seu braço direito
direito e no seu braço esquerdo e te coloca de pé e faz olhar para frente, dizendo: ei, não olhe para trás, não olhe para trás, olhe para frente, porque há promessas, há coisas assim, mas no momento certo eu vou te responder, eu estou te ouvindo, eu estou vendo, eu estou te libertando, eu estou agindo. E Deus vai agindo de acordo dentro de um processo. Porque, pastor, tem hora que a dor é tão grande que você não tem palavras, mas Deus ouve o teu silêncio. Tem hora que a dor é tão grande, que a angústia é tão grande, que nós não temos palavras, mas Deus sonda a nossa alma. A pergunta é, pastor, então, por que Deus nos ouve se somos pecadores? Simples. A resposta aqui ela está na questão se nós somos crentes, filhos de Deus, ou se nós somos religiosos. Porque se nós formos religiosos, não tem comunicação. Se nós somos filhos de Deus e respiramos o ser filho de Deus, Deus se levanta do trono e a resposta chega. Onde é que está isso, pastor? Mateus capítulo 6, versos 7 e 9, onde a Bíblia diz: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Ou seja, além dos camaradas falarem demais, eles eram egocêntricos e acham então que Deus deveria esfregar a lâmpada, como se fosse Aladim, Deus aparecer para eles e resolver a sua vida de uma forma exata, na hora positiva, e está tudo bem, mas não é assim. Mateus diz ao contrário, ele continua dizendo o seguinte: não vos assemelheis a esses, pois porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que você peça. Existe uma grande diferença entre os pagãos e os cristãos aqui, os filhos de Deus nesse texto. Os pagãos quem eram, pastor? Os pagãos eram pessoas muito religiosas, que acreditavam em vários deuses e repetiam as suas orações durante todos os dias. E aí então, os pagãos trabalhavam com um pré-requisito: quanto mais eu falar e orar a mesma forma, e orar o mesmo estilo, e repetir as orações, os tipos de deuses, nós temos aí Beelzebub, Azera, Leviatã. Deus ouve a sua oração, não porque você é religioso, mas porque você é filho, lavado e remido no sangue do Cordeiro, e o seu sangue está aqui nessa noite. Nós não somos pagãos, você não é ouvido por aquilo que você fez, você não é ouvido pelo tempo, pelo lugar, pela posição, ou pelo cargo que você exerce na igreja, não, você é ouvido porque você é filho de Deus. E se nós somos filhos de Deus, o bem, a misericórdia estará ao nosso lado. Você é ouvido porque você é filho de Deus. Esse relacionamento ele foi baseado naquilo que Jesus fez e não naquilo que nós fizemos. Pastor, quais são os sinais para Deus me ouvir e atender à minha oração? Até porque nós estamos também em um culto de oração. Primeiro, se nós não mudarmos de vida, Deus não vai nos ouvir. Se eu não mudar o meu caráter, eu não consigo atingir um processo de libertação. Agora, se eu consigo mudar de vida, se eu consigo mudar de atitude, se eu consigo mudar de caráter, ei, se prepare, porque você vai ouvir Deus, você vai ver a possibilidade das circunstâncias começarem a dar certo, e a libertação chega na minha e na sua vida. Mas há um processo para mim e para você, porque eu sei que eu passei no passado, eu sei o que eu vivi no passado. E quando nós temos essa condição, algo sobrenatural então nos aproxima. Por quê, pastor? Jeremias capítulo 33, verso 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8 diz: pedi e dai-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que bate recebe, e todo aquele que busca encontra, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. Mateus capítulo 21, verso 22, e tudo quanto perdis em oração, crendo, o recebereis. Se você acreditar no olhar do homem, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você depositar a sua fé na fé do homem, você não vai chegar a lugar nenhum. Sabe por quê? Às vezes nós deixamos de voar mais alto porque esperamos o diagnóstico do homem. Nós esperamos aquilo então que o homem pode fazer e possa nos elevar para um alto egocentrismo, talvez, e o auto-idolatrar. E aí então as coisas vão começar a dar certo,
Queremos que o homem então possa nos exaltar o tempo todo. Você não precisa do olhar do homem, você precisa do olhar de Jesus de Nazaré. Você não precisa do olhar do homem, você precisa que Deus te veja. E não importa a sua situação, o que importa é que Deus está te vendo e vai te abençoar. Ele vai no teu encontro, essa porta vai ser aberta. Não há principado e não há potestade que aguente aquilo que Deus irá fazer na sua vida nessa noite. Não vai. E quando nós perdemos as forças, quando a liderança perde as forças, quando a igreja em sua totalidade começa a perder as forças, é aí que Deus então começa a entrar na situação. Para provar, sabe o que? Que nós não temos a capacidade de trabalhar com o nosso braço, com o nosso punho. Está chegando um tempo da igreja se levantar através de campanha, não campanha política não, é jejum e oração mesmo. Em 2 Crônicas, capítulo de número 20, certa vez, Josafá, ele olha os inimigos, era tão grande, que ele não poderia mais pegar os seus escudos, as suas armas, porque ia acontecer, ia dar ruim. E aí então, teve uma ideia, vamos para o joelho, vamos orar, e vamos jejuar. Sabe por quê? Porque quando nós encaramos as nossas lutas espirituais, com as nossas próprias forças, com os nossos próprios escudos, nós vamos baixar a guarda e o inimigo vai vencer. Agora, quando você observa, quando você olha à frente e vê que o inimigo é muito maior do que você, isso se chama humildade. Quando eu não parto para cima do exército inimigo com as minhas próprias forças, mas quando eu decido em ser humilde, reconhecer a humildade literalmente, é onde eu entro com jejum, é onde eu entro com a oração. Deus nos surpreende, Deus liberta, Deus vê e Deus faz. Às vezes você pode ser membro 10 anos, 15 anos, mas sempre viu Deus falar nesse lugar e quer continuar vendo Deus falar. Se você quer, na verdade, não é nem essa oração, ela não é nem uma oração egocêntrica não. É uma oração, na verdade, que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus, ele tem a capacidade de ouvir tudo, de ouvir todos. Deus tem essa capacidade de libertar pessoas. O que acontece às vezes é o passo de fé, é o primeiro passo. Então, se você sente esse desejo, falou, pastor, eu sou grato porque foi aqui nessa igreja que Deus falou comigo. Foi aqui nessa igreja que Deus fala comigo. E foi aqui nessa igreja, e vai ser nessa igreja que Deus vai falar comigo. Se você acredita nisso, o mínimo que nós podemos fazer é agradecer. É pedir ao Senhor, Senhor, fala comigo. E quando você está mal, é para cá que você vem. É os pastores que cuidam de você. É os pastores que jejuam, que oram, para Deus vir em seu favor. Agradeça pela estrutura que você tem hoje familiar. Agradeça ao Senhor, porque você sabe, em qualquer momento Deus vai te ouvir, Deus vai te ver e Deus vai libertar. Agradeça a Ele por tudo que você tem. Se é carro, agradeça. Se é casa, agradeça. Se é faculdade que Ele te presenteou, agradeça. Porque esse é um dos maiores objetivos, orar e ações de graças. Nós estamos seguindo não o conselho do pastor Pablo, não. Estamos seguindo o conselho do apóstolo Paulo.